Olá amigos, tudo bem com vocês? Quero compartilhar um texto que fica em Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 17, que está escrito: Também obrigou todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Meus queridos, estes versículos fazem parte de uma das visões mais simbólicas e debatidas no livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo São João. Ele descreve o surgimento de duas bestas que cooperam para estabelecer um sistema global de adoração forçada, especialmente no que está escrito lá no versículo 11 a 18, do mesmo capítulo 13. A importância dessa reflexão é porque estamos assistindo muitos acontecimentos a nível mundial que aparentemente sinaliza que estamos caminhando para o cumprimento dessa profecia. Muita coisa já está sendo articulada e testada em muitos países. Os meios tecnológicos de comunicação e agora com a inteligência artificial, o comércio de uma forma geral, as transações com os bancos e o surgimento das moedas digitais já é uma realidade perceptível no nosso meio. Segundo este texto que nós acabamos de ler, no versículo 16, afirma que a segunda besta, conhecida como falso profeta, fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes sejam dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. A exigência da marca na mão ou testa pode simbolizar as mãos como ações e práticas das pessoas, a testa como podendo estar relacionada à mente e os pensamentos. Ou seja, exige-se adesão prática e ideológica ao sistema que está sendo implantado pela besta para o controle de todas as pessoas. Hoje vemos pressões sociais e políticas que impõem uma certa uniformidade de pensamento. Quem discorda pode ser cancelado nas redes sociais, poderá ser censurado, poderá ser impedido de participar de certas esferas econômicas ou sociais. Isso levanta um paralelo com a imposição da marca, que também representa a exigência de lealdade ideológica a um sistema corrupto. A profecia fala de um sistema em que comprar ou vender dependerá de uma marca, algo que ecoa com, bem parecido eu acho, cartões de crédito, QR Codes, biometria, chips e pagamentos digitais, sistemas centralizados de identificação digital, como as moedas digitais emitidas por bancos centrais, CBDCs, dependência crescente de tecnologia para acesso ao comércio, embora essas tecnologias não sejam em si a marca da besta, mas elas mostram como seria possível tecnicamente controlar o acesso à economia de uma forma global, algo que antes parecia impensável. A profecia nos alerta sobre um futuro em que um sistema político ideológico pode usar a economia
para impor conformidades. A tecnologia moderna pode ser um meio para isso se ela for mal utilizada. Já no versículo 17, complementa que somente quem possuir essa marca pode comprar ou vender, ligando diretamente à sobrevivência econômica e à submissão a um sistema implantado pela besta. A profecia sugere um sistema onde todos, ricos e pobres, livres ou escravos, são afetados conjuntamente. Hoje, com o avanço da inteligência artificial, rastreamento digital, vigilância por câmeras e dados biométricos, a ideia de um controle global sobre todas as pessoas já não é apenas uma teoria futurística. Isso já está acontecendo no nosso meio. Podemos falar sem erro que a intenção do surgimento de tudo o que estamos vendo acontecer há um idealizador com a intenção de colocar toda a humanidade terrena debaixo do seu controle. Essa besta colocará muitas pessoas a sofrerem inúmeras sanções para quem não queira fazer parte do seu modus administrativo mundial. De acordo com o texto em epígrafe, 3 pontos chaves que a besta usará. O primeiro ponto diz respeito ao controle econômico global. Isso está escrito lá em Apocalipse 13:17. Fala sobre um sistema em que o acesso ao comércio, comprar, vender, é condicionado à lealdade a um poder mundial específico. Hoje, muitos analistas e teóricos veem paralelo com tendências modernas como digitalização das finanças, o avanço de moedas digitais, estatais, como o Yuan digital da China ou estudos sobre o real digital. Levanta preocupações quanto ao rastreamento e o controle total de transações. Exclusão social via tecnologia, sistema de crédito social, como na China, já mostram como indivíduos podem ser excluídos de serviços básicos se não se alinharem a certos padrões comportamentais ou ideológicos. O cenário descrito por João envolve um sistema em que só quem se submete a uma autoridade global, a besta, nesse caso nosso, do texto, pode viver dentro de um sistema econômico. O segundo ponto trata-se da uniformidade ideológica e o cancelamento. A marca da besta também pode ser interpretada como apenas como algo físico ou literal, mas como um sinal de lealdade ideológica e espiritual também. Em nossos dias há uma crescente pressão social e cultural para que indivíduos concordem com determinadas ideologias, narrativas globais. Quem se opõe pode sofrer cancelamento, perseguição, exclusão de plataformas digitais ou até do mercado de trabalho. Isto ecoa e muito o nosso texto bíblico, que a sobrevivência depende de submissão total a um sistema contrário ao sistema revelado nas Escrituras Sagradas, criado por Deus. O terceiro ponto-chave que a besta usará é o globalismo e o senhorio mundial. O texto aponta para uma autoridade global unificada, algo que não existia no tempo lá de João, mas que hoje se torna cada vez mais discutido. A ONU, o Fórum Econômico Mundial e tratados globais buscam maior integração entre as nações.
O espírito da besta permeia suas andanças exatamente nesse meio aí, viu? Meu querido, tudo que venha envolver uma dimensão mundial, fique de olhos bem abertos, porque é exatamente aí que as ideias totalitárias são configuradas. As ideias da besta são vindas exatamente desses locais. Você vai ver cada vez mais a propaganda ideológica com falsas promessas de paz, de prosperidade e essa palavrinha bonita chamada inclusão serão cada vez mais comuns. Já existem movimentos de religião universal, pressões políticas por unificação cultural. O que antes era profecia distante, hoje já está sendo arquitetado nos fóruns internacionais. Fique ligado. A ideia de um governo mundial não é mais uma utopia. É tema de cúpulas políticas, econômicas e ambientais. Isso não significa que essas instituições sejam a besta, mas o modelo de governança supranacional descrito em Apocalipse está cada vez mais plausível, tecnicamente falando. Os versículos da nossa reflexão nos alertam para um tempo de escolhas extremas. Ou a fidelidade a Deus ou a conformidade com o sistema mundial preste a ter uma configuração cada vez maior do controle das pessoas. Não se trata apenas de economia, mas de adoração, lealdade e identidade. Como cristãos, somos chamados a resistir a sistemas que exijam submissão moral ou espiritual, que contradiga a fé em Cristo. Para concluir essa nossa reflexão de Apocalipse 13:17, pode ser entendido como uma profecia sobre um sistema de controle global, ideológico e econômico, onde a fidelidade a Deus entra em conflito com a exigência de submissão a uma autoridade anticristã. Nos dias atuais, embora não se possa afirmar que já estamos vivendo plenamente esse cenário, os fundamentos tecnológicos, políticos e culturais para esse tipo de controle já estão acontecendo. Então, meu querido, qual deve ser a postura cristã frente ao cenário atual? Primeiro, vigilância. Jesus disse para os seus discípulos: vigiai e orai. Isso está escrito em Marcos 13:33. O cristão deve estar atento às mudanças e discernir os sinais dos tempos. 2. Temos que afirmar a nossa fidelidade. Quando houver conflitos entre o sistema e a fé, a fidelidade a Cristo deve prevalecer. 3. Precisamos de sabedoria e muita a usar essas tecnologias que estão em nossas mãos. Não podemos idolatrá-la e nem tampouco demonizá-la. Então, que Deus nos ajude. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um likezinho, comente e compartilhe para os seus amigos. Receba o meu abraço, que Deus o abençoe grandemente. De Natal, Romildo Gurgel.